Pessoal, começaram as prévias do MBL para a Prefeitura de São Paulo e o pau já está quebrando. O time do Kim e o time do Guto estão se enfrentando no debate público. E o primeiro ponto que eu quero tratar sobre isso com vocês é justamente sobre isso, a natureza desse enfrentamento e o porquê que as prévias do MBL são completamente diferentes das prévias ou do processo decisório de qualquer partido político ou organização política que você vê por aí. Veja só como são nos partidos normais essas prévias. Reúnem-se bandos de oligarcas antagônicos para brigar realmente entre si, para difamar, para sacanear uns aos outros, com o objetivo de conseguir fatias da máquina pública para instalar lá os seus apaniguados, os seus vagabundos de estimação. É assim que funciona. Veja o exemplo também das prévias do processo seletivo que existe em MDB, existe em PSDB, etc. São sempre grupos oligarcas antagônicos que querem brigar para exercer o seu personalismo. E para isso eles usam todo tipo de subterfúgio canalha que você possa imaginar. No caso das prévias do MBL não é assim. Somos todos pessoas que pensam de maneira parecida, que desejam chegar a um mesmo ponto, desejam implementar um mesmo tipo de ideia e estamos fazendo prévias para ver qual vai ser o melhor método, quem vai levar em frente essas ideias. Não é igual no PSDB, por exemplo, em que nas prévias você tinha projetos completamente antagônicos, visões de mundo completamente antagônicas. E eu digo que essa coisa de diversidade, de pluralidade, isso é bom lá dentro do parlamento, tá? É interessante. Mas dentro do movimento político, de um partido, você ter tantas visões diferentes ao ponto de um lado querer defenestrar o outro, é impensável, é ridículo. E me desculpem os idiotas aí que gostam da diversidade em tudo. Vocês vão se lascar, não se constrói nada assim. Movimentos políticos com unidade forte sim conseguem chegar a algum lugar. Aí sempre vem um aí dar o exemplo do MDB, falar que no MDB não existe unidade ideológica nenhuma. Não existe. A unidade deles é em torno de ocupar espaço na máquina pública. É em torno de, rapelar tudo que for possível. Essa é a unidade dos caras. Para isso eles têm unidade. Se qualquer um desses partidos fosse realmente ideológico, não ia durar uma eleição. Iam se matar entre si, iam acabar internamente antes de entrar em qualquer disputa. Isso não me resta dúvida nenhuma. Vamos dar um exemplo de um partido com unidade ideológica que funciona. Olha lá o PT. O PT funciona como partido. O problema é que defende uma ideologia porca e demoníaca e rouba, né? Esse é o problema do PT. Como se não precisasse de mais problemas, né? O PT é um lixo, mas sabem fazer política. Tanto que chegaram ao poder uma vez, ficaram 16 anos, voltaram agora, sabem fazer política, né? Mas, passando a divagação sobre isso, o que mais que é importante sobre essas prévias? A ideia de colocar o pessoal do Clube MBL, o pessoal da academia para votar e para realmente participar, ela não tem nada de tão inovador assim. Todo partido deixa seus filiados, né, como não temos filiados, seus associados votarem, os seus associados aí escolherem. Isso aí é muito legal, já existe, não preciso falar muito. Mas aí vem a parte mais importante, né? Passada essa questão da importância das prévias, a parte mais importante, meus amigos, é a seguinte: quem eu escolho? Guto ou Kim? Eu queria muito que todas as escolhas no âmbito político fossem dessa natureza. Escolher entre um bom e um excelente, ou um ótimo e um excelente. Dois sujeitos que pensam de maneira decente e que agem de maneira decente. Dois que não são corruptos, dois que já se provaram competentes, mas aí eu coloco a primeira diferença. O Kim já se provou extremamente competente. Extremamente capaz. O Guto tem se provado competente, tem se provado capaz.
Mas o Kim está na frente dele nesse quesito de experiência e prova da competência. Então esse é o primeiro ponto que vai para o Kim. Mas aí eu vou dar um ponto para o Guto. Carisma. O Guto é mais carismático que o Kim. O Guto tem um discurso melhor, mais organizado, né? Mais palatável, talvez até mais apelativo para as pessoas. O Kim às vezes pode parecer muito técnico. Mas essa coisa vai ficando complicada, porque a partir do momento em que o Kim parece muito técnico, ele também parece muito capaz e muito maduro. O Kim consegue falar como um político tradicional, sem apelar para os cacuetes, sem apelar para a picaretagem, mas consegue falar da maneira séria que você espera de um político tradicional. Seja isso uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Eu, por exemplo, eu corro de político tradicional. Esses caras, em geral, são picaretas. Mas saber se expressar como esses caras, para chegar no eleitor mais simples, né? Naquele eleitor mais velho, meio burro, que acha que, sei lá, para votar em alguém essa pessoa tem que parecer séria, tem que usar um terno e uma gravata e falar de maneira muito correta e solene. Né? Tem eleitor burro desse jeito, gente que escolhe o eleitor pela cara de sério, né? Escolhe o eleitor, eu sou louco. Escolhe o político pela cara de seriedade que ele tem. Isso é coisa de retardado, mas tem gente que vota assim, e nós temos que nos adequar a essa realidade. Né? Eu, quando estiver em campanha, eu não vou aparecer na propaganda com, sei lá, vestindo uma camisa regata e falando um monte de gíria. Não vou aparecer assim na propaganda. Posso aparecer assim aqui na minha live. Inclusive, quarta-feira, 21 horas, tô esperando vocês para mais uma live. Vai ser nesse modelo aí mesmo. É camisa regata, copo de uísque, daquele jeito. Vai ser legal pra caramba. Mas na campanha não é assim. Na campanha tem que passar um ar total de seriedade. E eu acho que o Kim ele fica na frente em relação a isso. Estão vendo como é que é difícil escolher um ou outro? Bom, então é o seguinte. No final das contas, eu acho que o que mais é importante é a plataforma principal de cada um. O Guto tem uma plataforma mais voltada para a educação, mais voltada para o empreendedorismo, mais voltada para a ideia de que o jovem da periferia, lascado, ele consegue mudar de vida, ele consegue chegar em algum lugar, resolver os seus problemas e da sua comunidade através do próprio esforço. E eu valorizo isso pra caramba. E a plataforma principal do Kim é um choque de ordem. E veja só que interessante, o Kim ele tanto vai atuar com força e com vigor na área da educação, que ele já provou que é capaz disso, presidiu a comissão de educação lá no Congresso, fez um excelente trabalho. O fato de um ter um carro-chefe e o outro ter outro, não significa que essa área vai ser negligenciada, né? Caso o outro chegue a vencer as prévias, chegue à prefeitura, estão me entendendo? O Guto também vai trabalhar no sentido de dar um choque de ordem em São Paulo, isso eu tenho certeza. Assim como quem vai trabalhar pela educação. Inclusive, ele é um dos poucos políticos no Brasil que pode chegar e falar: eu fiz alguma coisa pela educação, realmente fez. Realmente fez. Tem coisas aprovadas, tem relatórios, requerimentos, e tudo que ele fez lá na comissão aprovado, você pode verificar, ele realmente fez algo pela educação. O Guto tem trabalhado muito bem na Assembleia de São Paulo, tem tratado de questões que são espinhosas, tratado de Cracolândia, tratado de violência urbana. Então, realmente, não dá para dizer que um vai negligenciar a pauta do outro. Isso não existe. Isso aí existe em prévia do PSDB, né? Existe lá dentro do MDB, entre esses idiotas. É lá que existe. Mas no final das contas, a minha escolha, né, a minha preferência é pelo Kim. E vejam só que felicidade. Não estou escolhendo o menos pior. Estou escolhendo um bom que eu acho que me representa mais. Primeira coisa, porque o Kim, assim como eu, é um fã inveterado de One Piece. Né? Vejam aí uma boa maneira de escolher um político. Brincadeira, pessoal. A questão, pessoal, é que eu acho que o Kim ele já criou uma carapaça mais rígida para enfrentar um processo eleitoral,
para enfrentar uma disputa pela prefeitura em que você vai ter Boulos, Tabata, um bando de criminoso, né, a mais, gente do Centrão, gente ligada lá à política estranhíssima que tem no fundão da Zona Sul de São Paulo. Quem é de lá vai entender, tem uma política estranhíssima, tem um partido lá que não é registrado, mas é tipo, como é que chama mesmo? PCC, que manda em tudo naquela merda. Né? E o Kim, ele tem mais casca mesmo, tem mais experiência para lidar com esse tipo de desgaste, e eu acho que ele é uma aposta mais segura. O Guto consegue lidar com contradição, desgaste e dificuldade? É claro que consegue, já lidou um monte de vezes. Isso aí a gente já viu. Mas se no final das contas você não vai chegar em um ponto em que um é muito melhor do que o outro. Não existe isso. Talvez você possa dizer que para trabalho em si, a ideia de trabalhar com o Kim é mais eficiente, porque o Kim, o Kim é um workaholic inveterado, ele trabalha mais do que qualquer um, ele é melhor nesse quesito de trabalho do que qualquer pessoa mesmo que eu já vi, realmente, tá, esse ponto ele tem. Mas ele chega a ser viciado em trabalho, isso aí pode estar até, né, ferrando a saúde do nosso japonês. Mas isso não vem ao caso. Eu acho que ele devia descansar e, né, começar a levar uma vida um pouco mais tranquila. Devia. E por último, tem um último ponto aqui que eu já ia me esquecendo, pessoal. Questão do Kim deixar o mandato, né? Olha, ele consegue influenciar muito mais o debate público, influenciar inclusive os votos de outros deputados, como prefeito de São Paulo, do que como deputado, tá bom? Isso aí é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, eu garanto isso pra vocês. E teve outra coisa, uma tecnicalidade. O pessoal estava perguntando se para sair candidato o Kim precisa largar o mandato. Porque aí realmente seria um problema. Eles largam o mandato, acaba que não ganha a eleição e fica sem mandato. Né? Eu vi gente perguntando isso. Calma, eu vou explicar para vocês como é que funciona. Quando você sai de um cargo no executivo para concorrer a outro cargo no executivo, você tem que deixar o seu mandato. Quer dizer, se você é prefeito e quer sair para governador, você precisa deixar o seu mandato, tá bom? Aí entra o seu vice. No caso do deputado, ou qualquer cargo do âmbito legislativo, que é deputado federal, estadual, senador e vereador, esses não precisam deixar os seus cargos para disputar a eleição, seja para executivo ou para legislativo. Então, o Kim e o Guto, eles podem sim disputar a eleição e continuar atuando como deputados lá na Assembleia Legislativa de São Paulo e no Congresso Nacional, tá bom? Terminar o vídeo aqui explicando essa tecnicalidade aí para ninguém ficar confuso no rolê. Um abraço para todo mundo e até mais.